Então, nesse sentido, eu quis praticar a filosofia desde sempre, foi a isso que me dediquei, tá certo? Sem assumir, vamos dizer, profissionalmente a identidade de filósofo, porque eu acho que é simples fato da filosofia ter se transformado numa profissão, coisa que só aconteceu muito recentemente, é coisa dos últimos 15 anos, né? Já é um sinal de degradação extrema, porque nenhuma formação profissional pode garantir que o indivíduo vai estar realmente preparado para isso. Tá certo? A formação profissional garante que ele está preparado para tratar das questões que lhe foram ensinadas na escola. Mas as questões, por definição, não são as questões reais que estão em conflito no debate público. Tá certo? Então, nestes estudos reunidos, são estudos sobre questões pontuais. Esta questão, aquela. Mas um certo grupo delas, num certo grupo delas, foi possível, então, eu tornar mais explícita esta concepção da filosofia, baseada, sobretudo, no exemplo de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, nesse sentido, nós podemos chamar, vamos dizer, em nosso apoio, o testemunho, vamos dizer, da história da filosofia, historiadores da filosofia. Todos eles sabem que foi entre Sócrates e Aristóteles, passando por Platão, que a filosofia se autodefine como uma atividade autoconsciente, né, diferente das outras e com uma identidade própria. Então, o que quer que tenha se passado depois na história da filosofia sempre toma como referência este ponto de partida. Mais ainda, você verificará que todos os grandes passos dados na história da filosofia, todos os avanços, por assim dizer, para usar um termo da moda, certo? Na atividade filosófica, eles sempre se deram por um retorno a questões fundamentais e, portanto, por uma recusa de aceitar a formulação consensual estereotipada dos problemas. É o mesmo que dizer que nenhum filósofo jamais tratou das mesmas questões que outros trataram. E por isso, quando vem os professores dizer, não, existem aqui as questões filosóficas eternas, etc. Não, não é nenhuma questão filosófica eterna. As questões estão permanentemente mudando e é justamente em reequacionar, reformular as questões que está uma das atividades fundamentais dos filósofos. Vocês verão que praticamente todos eles começam a sua especulação filosófica dizendo assim, olha, o problema não é esse que vocês estão falando, o problema é outro. E se o problema é outro, não pode ser o mesmo. Então, isso quer dizer que quando você observa ali, por exemplo, Santo Tomás, Duns Scott, eles estão recolocando os problemas fundamentais. Eles não estão partindo, vamos dizer, de uma formulação programática pronta e estereotipada. Não estão oferecendo novas respostas aos mesmos problemas. Eles estão tentando dirigir o foco da atenção desde problemas estereotipados para problemas substantivos. Mesmo quando não conseguem ter as respostas. Ou seja, mesmo quando você não consegue ter a solução desses problemas, é melhor você estar orientado para a realidade do que você estar orientado apenas para uma disputa de palavras e símbolos culturais estereotipados. Tá certo? Mesmo quando você não tem a solução, bom, é melhor estar na realidade do que estar perdido como cego em tiroteio, achando, ao contrário, que está orientadíssimo e sapientíssimo. Então, quando você estuda a história da filosofia, você vê que cada grande filosofia começa com uma reformulação completa dos problemas. E começa, por quê? Porque entre uma filosofia e outra, o conhecimento humano aumentou. Chegaram novas informações. E a formulação antiga já não basta, você precisa reformá-la. Entendeu? Reformar e às vezes modificar completamente. Também aqui, o mesmo Rodrigo José pergunta, qual é a receita para se tornar um bom filósofo verdadeiro intelectual hoje em dia? Fala, olha, as condições da vida intelectual, eu acho que a primeira delas, né, você tem que ter amplitude de conhecimento, quer dizer, você tem que se interessar por todos os campos que são correlatos àquele que mais lhe interessa. Se você está interessado, por exemplo, em letras, você vai ter que estudar história, você vai ter que estudar ciências sociais, vai ter que estudar filosofia, vai ter que estudar religião, tudo aquilo que dá o contexto do que você está estudando. Mas acontece que é o seguinte, uma vez num curso no Paraná, eu disse aos alunos que, vamos dizer, um estudioso acadêmico, para ele se manter atualizado, ele tem que ler 80 livros por ano.
metade da sala desmaiou, outra metade saiu correndo. Ah, professor, isso é muito brutal, 80 livros por ano, né? Então, mas isso aí é o mínimo, isso é o que se deve fazer. Eu lembro do tempo do Zé Guilherme Melchior, o Zé Guilherme Melchior lia livro pra caramba, ele citava todos, botava lá edição, par. O pessoal achava ruim. Eles acharam, não, isso aí é exibição. Falaram, mas peraí, eles não sabem nem que você citar as fontes faz parte das obrigações, né, do acadêmico. Então, e sobretudo eles ficavam mordidos porque o Zé Guilherme Melchior tinha lido coisas que eles jamais iam ler na vida. Aí comigo faz a mesma coisa, também cito as coisas, eles ficam mordidos. Né? Daí leva assim, depois eu cito um livro, 10 anos depois aparece um monte deles citando o mesmo livro como se fosse pela primeira vez. Né? Então, a primeira coisa é a amplitude. Segunda coisa, você tem que estudar, sobretudo, os problemas que você sente como problemas verdadeiramente importantes, não só objetivamente na história, mas que são importantes para você. Quer dizer, aqueles nos quais você possa assumir uma responsabilidade pessoal. De modo que você trata esses problemas com a seriedade, aquela seriedade feroz com que você trata num problema pessoal. Evitando você fingir interesse, aquele interesse fingido, que é só por curiosidade acadêmica ou por exigência curricular. Quer dizer, tem coisa que você estuda só porque o professor mandou. Tá certo? Mas tem outros que você vai estudar porque são realmente importantes, porque você sente a importância disso e você decidiu dedicar a sua vida a estudar aquele problema. Com toda a seriedade, você tem que pensar assim, como se o problema fosse um paciente que está na mesa, semi-morto, e você é o cirurgião que vai cuidar. É isso que falta no Brasil. O interesse que as pessoas têm pelos problemas que elas discutem no Brasil é puramente fingido, é só para parecer bonitinho na frente dos outros. Não há um verdadeiro interesse pessoal. Agora, eu digo o seguinte, como é que um homem de mentira pode encontrar a verdade? Quer dizer, se você não tem uma atitude existencial séria, verdadeira, sincera, tudo o que você fizer na esfera intelectual vai ser tudo besteira, é tudo futilidade, é uma bolha de sabão. Então, o segredo para ser, vamos dizer, um bom filósofo, um bom intelectual, é o mesmo segredo para você ser uma boa pessoa, para ser um bom ser humano, para ser um bom cidadão, é honestidade e sinceridade, acima de tudo. Agora também, outra dúvida aqui da mesma ordem. O Luiz Felipe Anselmo, ele diz que está organizando a lista do livro para ler, ele está confuso quanto à ordem da leitura. Né? Então, surgem 4 opções dele, os 100 livros que o senhor estipulou no seminário de filosofia. As apostilas do seminário, autobiografias diversas, a história da literatura ocidental do Carpo. Ele quer saber por onde começa. Começa por tudo ao mesmo tempo, Luiz Felipe. Hã? Não tem que, eu não vejo por que ter ordem na leitura. Ordem na leitura não existe. Não existe ordem na leitura e também não existe ordem para escrever. Né? Você vê, se você pegar os grandes escritores, como é que eles escrevem livro? Eu digo, eles escrevem um pedacinho conforme eles aparecem na cabeça. Daí guarda aquele pedacinho. 2 anos depois aparece outro pedacinho e ele anota aquele pedacinho. Depois de um tempo ele vê que ele escreveu um livro. Ele junta os vários pedacinhos e escreveu um livro. Pascal escrevia assim, ele tinha um monte de... essas tipo agulha que tem nas padarias, né, para pendurar nota fiscal, ele tem um monte daquelas agulhas em cima da mesa. Então ele escrevia um negocinho, grudava numa agulha. Depois escrevia outro, grudava na agulha. De vez em quando ele mudava a ordem. Né? Quer dizer, o livro vai ficar melhor desse jeito. Infelizmente Pascal morreu antes de achar uma ordem definitiva. Mas era assim que ele escrevia. Muitos escritores, ninguém escreve um livro com começo, meio e fim. Então, os seus estudos também não tem que ter começo, meio e fim, meu filho. O que interessa não é a sequência temporal, é a ordem estrutural que você dá depois. Você tem o princípio de organização da inteligência, não é, vamos dizer, a colocação dos estudos em série. Isso não existe. Tá certo? Então, por exemplo, eu mesmo, se eu estou lendo um negócio e me surge uma dúvida ali, eu paro aquela leitura e vou ler uma outra leitura, vou ler um outro livro que vai complementar aquilo. Depois eu volto ao primeiro. Então eu estou sempre dando voltas. Quer dizer, nenhum livro esgota o seu assunto e nem o aborda por todos os lados necessários, mas a nossa curiosidade não segue necessariamente a ordem do livro, né? Então agora estou lendo até um romance do Malachi Martin que se chama Windswept House, é um livro sobre a crise negreira. Aquilo aí tem tantas referências externas, que você é obrigado a ler uns 50 livros em volta do livro para você entender bem do que ele está falando. Então, não tenha medo de fazer isso. Você está lá lendo um livro,
para ler o outro, se for necessário, depois você volta. O negócio é assim, não perder o fio da meada, quer dizer, você ter aquela atenção sincera, sem a qual a memória não existe, né? A memória não funciona. A memória é fruto do interesse, e quanto mais interesse você tem por uma coisa, mais facilmente você vai guardar na memória, e se você não se interessa, é uma estupidez querer guardar na memória. A memória é um elemento seletivo, e ela já é o primeiro princípio de estruturação do conhecimento. A memória mesmo se incumbe de selecionar e colocar ordem, criar associações, criar como se fosse uma série de gavetinhas, de categorias nas quais você vai enquadrar as várias informações. Então, deixa a memória trabalhar e deixa que ela siga a curva do seu interesse real. É só isto o segredo. Tem coisa que não é para organizar muito, não. Como diz o italiano, queste cose hanno bisogno di un po' di confusione. Essas coisas precisam de um pouco de confusão.